Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Cunha e hoje nós vamos falar sobre os problemas encontrados nos clubes de futebol. Como um primeiro problema são os recursos financeiros, que se refere aos salários, aos patrocínios. A maioria dos clubes, principalmente os clubes pequenos, eles acabam alegando que eles não têm condições financeiras de manter uma boa estrutura. Mas será que realmente falta o dinheiro ou os clubes não conseguem arrecadar esse dinheiro? Falta uma estrutura de marketing, um trabalho todo voltado para a captação de recursos para que os clubes possam fazer o trabalho de acordo com as condições mínimas necessárias. Então eu acho que primeiro, antes de tudo, faltam profissionais capacitados para montar uma estratégia de marketing, um plano de marketing, ver aonde pode arrecadar esses recursos para depois falar que a dificuldade seja do país ou da cidade ou da região que não tem o dinheiro. Então a gente precisa primeiro elaborar esse projeto amplo para depois falar que o dinheiro não tem. Então como é que você não tem um profissional capacitado para ir atrás de recursos financeiros? É muito mais difícil do que simplesmente alegar que falta dinheiro, eu não tenho como arranjar esse dinheiro. Um segundo problema são os recursos humanos, mais voltados para a comissão técnica. Faltam profissionais capacitados para exercerem a função dentro do campo. Então são desde treinadores que não se qualificam, então passam treinos que são completamente fora da realidade, preparadores físicos que também estão praticando treinos que podem até prejudicar os atletas. Normalmente alguns profissionais são ali da região para diminuir o custo e aí eles acabam não tendo uma qualificação, uma reciclagem. Então são enfermeiros ou os massagistas que não têm um preparo mínimo de enfermagem mesmo, o roupeiro local, as comissões técnicas são bem reduzidas, enquanto nos clubes grandes nós temos treinadores, auxiliares técnicos, auxiliar de preparação física, analista de desempenho. Num clube pequeno você acaba tendo 3, 4 pessoas ali para exercer diversas funções. Então não tem um psicólogo, não tem um assistente social, não tem um auxiliar técnico. Então você tem normalmente ali um treinador, um preparador físico, um preparador de goleiro, um massagista e um roupeiro. E essas 4, 5 pessoas acabam tendo que fazer todas as funções. Alguns têm dificuldade até de exercer a própria função. Imagina tendo que arcar com outras responsabilidades, tendo que exercer 2, 3 funções. Então acho que falta um preparo dos profissionais e também achar recursos para que você possa aumentar a quantidade de profissionais. E até a falta de recurso financeiro que é usado como desculpa, você pode conseguir muita coisa com parceria. Você pode ir numa universidade que tem um curso de psicologia, fazer uma parceria, então a universidade faz esse trabalho psicológico. Você vai numa universidade de educação física, faz uma parceria, além de utilizar as instalações da faculdade, você pode fazer avaliações físicas, avaliações médicas, às vezes um trabalho de um fisiologista. Então muitos profissionais podem ser feitos com parcerias também. Outro problema é a infraestrutura de futebol, com relação ao campo, às instalações, o estádio. Muitos clubes não têm um centro de treinamento próprio e às vezes não tem o dinheiro para poder locar um campo, então acaba treinando no próprio estádio que joga. Com isso as condições do trabalho, as condições do gramado acabam sendo prejudicadas. Então os clubes, o ideal, claro, seria ter um centro de treinamento onde você poderia treinar num campo e poupar o gramado do estádio. Então você acaba não tendo essa infraestrutura. Academia também, muitos clubes não têm academia e aí não fazem um trabalho de complemento de força, alguma coisa assim. Também é um outro item que você poderia
fazer uma parceria, você não necessariamente às vezes precisa pagar ou construir a academia dentro do seu clube, mas você pode fazer parceria com a academia, coloca uma placa no estádio, coloca o nome na camisa, então faz uma troca e você acaba podendo utilizar essa instalação. Então muitas coisas os clubes, de novo eu falo, eles podem fazer parcerias, com uma Universidade de Educação Física que tem um campo, tem uma quadra, você pode utilizar. E mesmo tendo que utilizar o seu próprio estádio, essa utilização tem que ser comedida. Tem clubes que têm estádios e acabam locando estádio para tudo quanto é clube, festa de amigos, você já tem a equipe, às vezes a profissional e algumas categorias de base que treinam e jogam no estádio e você ainda acaba aumentando a utilização desse estádio, então dificilmente o gramado ao longo de uma temporada vai conseguir ficar em boas condições. O próximo item é a infraestrutura interna, que seriam o extracampo, vamos dizer assim, o alojamento, a alimentação, o transporte. Então, muitos clubes o alojamento é uma coisa que beira ao ridículo até. Você chega lá, são camas quebradas, colchões em péssimo estado, às vezes não tem chuveiro quente, não tem boas condições de higiene. É um local que fica muito mais fácil o atleta pegar uma doença, ficar mal, do que ele estar ali descansando para o trabalho e pela exigência que tem uma equipe de alto rendimento. A alimentação é um outro fator fundamental. Além da gente saber que a alimentação ela é preponderante para a recuperação e para o ganho de um atleta, se o preparo, além da falta de qualidade dos alimentos, às vezes não tem muitas frutas, não tem verduras, vegetais, acaba tendo ali o arroz, o feijão e uma carne, né? Como que o atleta vai se recuperar ou ter um ganho com essa alimentação defasada? Provavelmente muitos não têm um nutricionista, então às vezes até a pessoa que faz o preparo desses alimentos, ela não está ali preparada para fazer uma alimentação de um atleta, ela faz ali o básico de qualquer jeito, às vezes o alimento com muita gordura, muita fritura. Transporte também é um outro problema, às vezes os ônibus são em péssimo estado, às vezes até casos curiosos, mas que já aconteceu dos atletas terem que descer para empurrar um ônibus no meio da estrada. As viagens acabam sendo longas e aí viajar dentro de um ônibus de confortável, atleta viaja às vezes 5, 6 horas para chegar e jogar, viaja no mesmo dia da partida, então é um outro problema que a gente precisa estar muito atento. Um outro item é o elenco, né, com relação à formação, os atletas, a educação. Muitos clubes acabam o campeonato, libera todos os jogadores, aí começa no outro ano outro campeonato e monta uma equipe nova, acaba não tendo uma sequência de trabalho. Então isso para o treinador é muito complicado, você cada ano ter que montar um time novo, começar do zero. E qual seria a solução? Primeiro um calendário um pouco mais extenso, onde os clubes pudessem manter aquele elenco por um período maior e ao mesmo tempo investir nas categorias de base. Os clubes pequenos de terceira, quarta divisão deveriam ter a base do seu elenco formado por jogadores no clube. Aí você traria alguns jogadores mais experientes, pontuais, para dar um pouco mais de experiência, um pouco mais de qualidade ao seu elenco, mas você deveria manter um elenco formado nas categorias de base. E não simplesmente você chegar e todo ano e monta e ali vai correr atrás de 30 jogadores e começa do zero, jogadores que não se conhecem. Com relação à educação, também poucos clubes estão preocupados com isso, né, com a educação dos seus atletas, seja um reforço escolar. Às vezes os próprios atletas que estão alojados nas categorias de base, que são obrigados a estar na escola, os clubes acham qualquer colégio, porque é obrigado, porque a lei exige, o Ministério Público cobra, a federação, quem quer que seja,
e o clube acha um colégio qualquer, muitas vezes o garoto nem vai no colégio, acha ali só para assinar um documento, e quando vai ficar como se tivesse largado. Os clubes não fazem um acompanhamento, seja de notas, se o garoto está evoluindo ou não, porque a preocupação simplesmente é jogar futebol. A educação fica de lado, mesmo a gente sabendo que a grande maioria dos atletas não vai chegar num nível profissional ou num nível alto profissional. Então o que esse garoto vai fazer se ele não servir como atleta profissional? Ele não tem esse preparo, um encaminhamento, seja ou para uma outra profissão, ou então para um lado profissional, fazer uma faculdade. Isso aí os clubes, na grande maioria, claro, existem algumas boas exceções, a grande maioria não está preocupada muito com essa parte educacional dos seus atletas. Com relação a esse item, material de trabalho, a gente sabe que ele é fundamental na elaboração do treinamento. Né? Você ter bolas, cones, estacas, o que quer que seja para você usar no dia a dia de treino é fundamental para o resultado. E muitos clubes não têm esse material ou em quantidade ou em qualidade. Existem clubes que você vai trabalhar, está utilizando uma bola no treinamento, e a bola do campeonato do jogo é outra completamente diferente. Isso faz uma falta quando o atleta precisa realizar uma jogada diferente, um lance, tal. Ele vai sentir uma diferença muito grande, porque ele está utilizando uma bola, às vezes a bola até da mesma marca, mas é uma bola mais velha, que já passou, tem um material mais novo. Isso aí vai fazer uma diferença. Quando não é em quantidade, você vai fazer um treinamento com 30, 40 atletas e você tem ali meia dúzia de bolas e ainda em péssimo estado. Então os clubes precisam investir nisso. Às vezes é um material que no início pode ser um pouco mais caro, mas tirando as bolas, a grande parte do material ele dura. Né? A bola é um material mais descartável, mas cones, estacas, se eles forem bem cuidados, esse material dura anos. Então o clube tem que fazer um investimento, isso aí não tem como, porque não tem como você fazer um trabalho de qualidade se você não tiver um material de qualidade. Né? Às vezes as chuteiras também são péssimas. Claro que muitos vão alegar que a chuteira material do atleta é de responsabilidade dele. Alguns clubes fornecem esse material, mas eu acho que os clubes têm que investir nisso. Não tem como você começar um trabalho, exigir um trabalho de qualidade, se você não tem um material mínimo para fazer esse trabalho. Então não tem como, tem que de repente sentar com a comissão técnica, ver o que é necessário e fazer um esforço para adquirir esse material. Aqui entra um ponto bem delicado, que são os dirigentes, né? Desde a capacitação até a política. Ainda muitos clubes lidam com dirigentes amadores. A pessoa tem o seu negócio e ela vai lá e se diz abnegada, apaixonada pelo clube, só que ela não é capacitada para aquilo. Então ela tem um negócio próprio dela. E aí como é que ela vai dirigir um clube de futebol que normalmente é completamente diferente de uma indústria, uma empresa? Então, por mais que a nossa estrutura clubística no Brasil privilegia os associados, então você vai ter sempre um presidente eleito, quem dirige o futebol, no caso hoje está na moda, vamos dizer assim, a palavra diretor executivo, esse profissional tem que ser realmente profissional, capacitado para aquilo. Independente se ele é sócio ou não é sócio, se ele trabalhou num clube A e depois foi para o clube B, ele tem que ser capacitado e tem que ter autonomia para fazer o seu trabalho, porque muitos clubes põem um profissional desse lá, mas o presidente continua mandando e esse profissional fica ali como mera figura para de vez em quando aparecer, dar uma entrevista ou não. Então você tem que ter profissionais capacitados. Então, se hoje o futebol exige que os membros da comissão técnica, treinadores, preparadores físicos, fisiologistas, analistas de desempenho, psicólogos, todos se qualifiquem, seja com graduação, pós-graduação, cursos extras, congressos, os dirigentes também têm que ter, os supervisores, gerentes, diretores de
de futebol tem que se qualificar, tem que entender de administração, tem que entender de futebol, para que a gente não escute as barbáries que ainda tem hoje em dia, que profissionais que falam, ah, porque na minha época eu treinava 3 horas sem parar, porque na minha época tinha que dar porrada no jogador, fazer o jogador exigir ao máximo, tal. Isso não existe mais, isso já está ultrapassado, só que infelizmente hoje profissionais de direção ainda acham que os trabalhos têm que ser conduzidos dessa maneira. Então a gente tem que qualificar. E a política também é um outro lado que atrapalha bastante. Porque a gente sabe que o esporte envolve política, envolve interesses, mas ele não pode atrapalhar diretamente o dia a dia de trabalho, né? Então assim, os profissionais coloquem jogadores ou coloquem sei lá, situações que atrapalhem realmente quem está ali no treinamento, os membros da comissão técnica. Então a gente tem que saber separar bem esse tipo de coisa. Bom, com relação ao departamento médico, isso infelizmente é um lado que a maioria dos clubes nem tem, né? Muitos clubes não tem médico, não tem fisioterapeuta, não tem uma sala para recuperação. Como eu falei anteriormente, isso aqui a gente pode usar como parceria também, porque você de repente contratar um médico tal é um custo alto, então você pode fazer parceria, seja com uma faculdade de medicina, uma faculdade de fisioterapia, e colocar esses profissionais para atuarem diretamente no clube, seja levando o atleta lesionado até a faculdade, ou os profissionais que venham até o clube. O clube tem que ter o mínimo, de repente, uma sala para isso, para poder fazer esse tratamento. E às vezes são coisas pequenas, lesões simples que os atletas têm, e por você não ter uma estrutura dessa, um atleta que tinha que ficar 2, 3 dias parado, ele acaba ficando 15, porque ele não tem nada para um tratamento adequado. Então assim, o clube precisa, o ideal seria ter esse tipo de profissional, ter um departamento médico montado, isso é o ideal, mas se você não tem recursos financeiros, você pode fazer uma parceria para conseguir esse tipo de profissional. É fundamental no futebol de hoje. Nós não temos talvez recursos financeiros para ficar contratando grandes jogadores, então o que é o mais barato? Você formar em casa. Então vai desde a escolinha até o sub-20, né, engloba toda essa faixa etária aí de garotos, sei lá, de 6, 7 anos até 20 anos. Então você pode trabalhar todas as categorias, também às vezes com parcerias, com um baixo investimento. E o ideal é que você tenha uma filosofia. Acho que o grande problema dos clubes é que cada categoria é independente, faz de qualquer jeito. Às vezes tem parceiros que comandam essas categorias, mas você não tem uma filosofia. Então o sub-11 trabalha de um jeito, sub-13 de outro, sub-15 de outro, sub-17, o sub-20, cada um trabalha do seu jeito. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes de uma temporada para outra os jogadores se perdem. Então você não monta uma base para que o sub-11 no outro ano ele passe para o sub-13, o sub-13 para o sub-15, para o sub-17, assim sucessivamente. É um trabalho independente, cada um só pensa no seu momentâneo, de querer ou ganhar jogo, ganhar campeonato, ou vender jogador, e não está preocupado com a sequência de trabalho que esses garotos vão subir de categoria. Então os clubes, independente se eles vão bancar todas as categorias ou arranjar parceiros para bancar, eles tinham que ter uma filosofia, montar uma metodologia de trabalho e falar, olha, aqui no sub-11 se trabalha isso, no sub-13 isso, falar para o parceiro, você quer assumir essa categoria, mas você tem que trabalhar com essa diretriz. Você pode trazer a sua comissão técnica e tal, mas a diretriz do trabalho é essa. A filosofia do clube é importante. A gente nos últimos anos falou muito do Barcelona, jogar igual, não é jogar igual. Acho que nenhuma categoria tem que jogar outra. Mas a filosofia tem que ser a mesma. Qual é a filosofia do clube? É posse de bola, é contra-ataque, é marcação, pressão, o que quer que seja. O clube tem que criar uma identidade e aí sim todas as categorias falarem a mesma língua, seguirem o mesmo trabalho. Então, como eu falei, é um trabalho mais simples, é um trabalho
que dá menos custo do que você ficar contratando jogadores já com nome, mais experientes, e se você formar na sua base, você vai ter jogadores até mais envolvidos com o clube, porque eles estão há vários anos ali trabalhando, então eles vão estar mais envolvidos com o clube, eles podem te dar até um retorno financeiro maior no futuro. Outro ponto é com relação ao extra-campo, o extra-clube até, vamos dizer, imprensa, a torcida, os empresários. É claro que depende do tamanho do clube, você vai ter mais ou menos acesso à imprensa, mais ou menos torcida. Os empresários não, esses vão atuar em qualquer clube, em qualquer faixa etária, talvez até mais nos clubes menores. Então eu acho que primeiro parte da direção. A direção tem que criar uma estrutura e até blindar a comissão técnica desses profissionais. Tem o contato dia a dia com a imprensa, tem que saber atender bem a imprensa, mas tem que estipular locais, horários ou formas de como vai ser esse acesso, né? Quem dá entrevista, como dá entrevista, se antes, depois do treino, porque às vezes tem muitos locais que acaba atrapalhando, entra no meio do treino, quer pegar o jogador em qualquer momento, então isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser bem estruturada. Com a torcida a mesma coisa. O ideal seria os clubes protegerem o trabalho da torcida. A torcida tem que ir no estádio, ali vai torcer, vai apoiar, de repente até protestar, mas no estádio, né, no local de trabalho ali, no seu treinamento ou no seu campo de treinamento, tem que ficar isento. O trabalho tem que ser tranquilo, sem interferência externa. E dos empresários então mais ainda. Hoje os empresários estão atuando direto, tem bons e maus empresários, como em qualquer outra área, mas como eu falei, os clubes também têm que blindar. Dentro do centro de treinamento, dentro do local de treino, não pode ter atuação de empresário nenhum. O empresário tem que ficar do lado de fora, entendeu? Ele vai ter lá, vai ter o seu contato com a direção, e o ideal é que seja o dirigente com o empresário, que ele não tenha contato ou pouco contato com o treinador, com os atletas, né, para você não ter nenhum tipo de problema, seja ali no dia a dia ou até especulação de uma coisa ou outra. Então o ideal é que o clube retire, né, ou afaste esses profissionais do dia a dia de treino. O contato tem que ser depois, fora, às vezes no próprio escritório e tal, para ver o que vai acontecer, quais são as exigências, seja de um atleta, tal, mas que você afaste isso do dia a dia de trabalho. Tá bom? Obrigado, eu queria agradecer e continue sempre acompanhando a gente nos próximos vídeos.